Agora a gente vai dar sequência com a aula do Dr. Sandro Reginaldo sobre dor aguda, qual o melhor analgésico. Aproveitando, e eu gostaria de fazer um agradecimento especial à Cristália pela parceria, pelo patrocínio e por sempre estar aí parceira nossa da sociedade. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Patrícia. Excelente palestra. É um tema muito vasto e nós te judiamos dando tão pouco tempo, né, Patrícia? Mas eu acho que deu para pegar aí um pouco do que o pessoal precisava da noção geral, né? Mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos. Nesse momento agora nós estamos com mais de 260, quase 270 participantes. E agora a palestra que nós vamos falar é a dor aguda, qual o melhor analgésico. Em termos de conflito de interesse, é uma palestra patrocinada pela Cristália, que é um grande parceiro da SBOT, um parceiro muito ético, nós já agradecemos ontem e é importante, acho que agradecer hoje de novo. Mesmo nesse tempo de pandemia, com toda essa confusão aí, eles se mantiveram firmes do nosso lado. E os honorários que eu receberei dessa palestra, eu vou doar para a instituição de caridade, a ser indicada pela Regional Goiás da SBOT, que está fazendo um trabalho maravilhoso aí, um trabalho solidário maravilhoso de atendimento à população, aos necessitados nesse período de pandemia. E em nome do presidente Leandro Alves, lá da Regional Goiás, eu queria parabenizar o trabalho que eles têm feito. Em relação à classificação temporal da dor, a gente vê que nós podemos ter a dor aguda e a dor crônica. A dor aguda é um evento identificado que tem resolução em dias ou semanas, e geralmente é nociceptivo, ou se, por exemplo, uma dor pós-operatória, ou uma dor pós algum trauma que a pessoa tenha tido. Já a dor crônica, muitas vezes, ela pode ser de difícil identificação, ela tem uma duração indeterminada e ela pode ser nociceptiva e ou neuropática, por exemplo, a lombociatalgia, um túnel do carpo, as artroses em geral. Uma coisa bastante importante é a avaliação da dor. Você avaliar esse processo de dor vai ser fundamental para você tomar as atitudes para que você faça o controle adequado dela. Então, você tem alguns instrumentos para isso. Os instrumentos unidimensionais, nós vamos mostrar a seguir, na avaliação da intensidade da dor, eles têm muitas vezes uma sensibilidade limitada, mas eles são excelentes parâmetros de evolução. E eles são validados para vários diagnósticos, por exemplo, pós-operatório, dores oncológicas e não oncológicas. E em algumas situações ela tem a sua aplicabilidade dificultada, por exemplo, nos indivíduos idosos e menos instruídos. Então, esses instrumentos, acho que muitos conhecem, são, por exemplo, a escala numérica de dor, a escala de distritivos verbais, sem dor, dor leve, moderada, tem a escala visual analógica e a escala de faces, né? Então, isso daí pode te dar um parâmetro em termos de você avaliar como é que está a intensidade da dor do seu paciente. Em termos do tratamento da dor, é muito importante, principalmente no caso da dor aguda, você não aguardar um diagnóstico definitivo ou tratamento da doença, para você evitar que se desencadeie um mecanismo de sensibilização, que isso pode aumentar a chance de você cronificar esse processo de dor e, consequentemente, isso será muito mais difícil de você controlar do que seria numa fase aguda. Obviamente que sempre você tem que tratar, além da dor em si, a causa subjacente. Por exemplo, se o paciente tem uma fratura, no nosso caso aqui da ortopedia, você tem que fazer a fixação daquela fratura ou a redução e colocação de imobilização da maneira que a conduta ortopédica definir. Em termos de opções de tratamento medicamentoso, nós vamos ter os analgésicos, aí a gente coloca aí os antipiréticos e anti-inflamatórios, e vamos ter características, o grupo também dos opioides. E ultimamente tem sido muito utilizado também, divulgado, as medicações adjuvantes, são chamadas adjuvantes, por exemplo, os gabapentinoides, os antidepressivos, que podem ser tricíclicos duais, relaxantes musculares, e inclusive anticonvulsivantes, neurolépticos, benzodiazepínicos. Às vezes o paciente até assusta quando você passa o remédio, né? Que ele fala, mas eu não estou com isso aqui não, mas na verdade são medicamentos utilizados com muita eficácia no tratamento da dor. É muito importante em termos conceituais, quando você vai tratar a dor, conhecer a escala analgésica da Organização Mundial de Saúde, que ela classifica isso em 3 degraus. Então, a dor fraca, que nesse caso você vai tratar com analgésicos comuns, como dipirona, paracetamol, aspirina, anti-inflamatórios não esteroidais, não hormonais, e pode associar com adjuvantes.
Um segundo degrau, que são as dores moderadas, que além desses analgésicos, você pode entrar já com opções de codeína e tramadol, e também os coadjuvantes. E as dores intensas, que você já vai entrar com medicações mais potentes, como no caso a morfina, a metadona, fentanil e oxicodona. E também pode colocar adjuvantes. Então é importante a gente ter em mente esses 3 degraus, que eles vão nortear muito do tratamento da dor aguda. Né? Os princípios que você vai usar para empregar essa escada, então o tratamento da dor tem que ser individualizado e por isso mesmo é importante aquela avaliação da dor que você faz e bastante atenção aos detalhes descritos pelo paciente. Uma coisa muito importante que é a questão de você colocar a medicação pelo relógio, quer dizer, de horário marcado, e a via oral ela facilita bastante a adesão do paciente ao tratamento. E o mais importante, no caso da dor aguda, que é o nosso foco aqui maior, é que você tem que avaliar o paciente frequentemente, que essa situação dele pode mudar, de certa forma, rapidamente, de um dia para o outro. Um capítulo importante para nós ortopedistas da dor aguda é a dor aguda pós-operatória. Então, essa afirmação aqui de 1978, ela continua atual, né? Que a dor aguda é uma grave acusação à moderna medicina, o fato de um problema aparentemente simples, como o alívio da dor aguda pós-operatória, manter-se amplamente não resolvida. Então, quer dizer, muitos anos depois, ainda continua sendo um desafio o controle da dor aguda no pós-operatório. Esse gráfico aqui é importante, que é para exemplificar que a grande maioria dos nossos pacientes, ele vai sentir uma dor que pode ser de moderada a intensa após a cirurgia. Em algumas séries, até 80% a 90% desses pacientes operados, eles podem sentir e queixar de algum tipo de dor logo nos primeiros dias pós-cirurgia. E dentro desse raciocínio, é importante saber que a dor pós-operatória é muito subtratada. Num estudo americano, eles mostram que apenas 1 em 4 pacientes cirúrgicos dos Estados Unidos, ele recebe alívio adequado da dor aguda. E muitas vezes até uma coisa cultural, às vezes do paciente, do próprio médico, de que a dor depois da cirurgia é normal ter dor. Então, na verdade, a gente tem que fugir desse normal, né? E tem que transformar o normal não ter dor depois da cirurgia. E a partir do momento que você tem um controle inadequado dessa dor no pós-operatório, isso tem várias consequências fisiopatológicas, você tem alterações cardiovasculares e respiratórias, distúrbio do sono, dependência de medicamento e, o mais importante, um aumento do risco de dor crônica persistente, que isso aí é uma coisa que a gente procura evitar ao máximo na dor aguda, que ela se cronifique. Né? E aí é importante citar nas estatísticas de dor crônica pós-operatória, nos casos de amputação, você pode ter uma dor que cronifica de 50% a 85% dos casos, e em artroplastia do quadril, quase 30% de casos de dor crônica nesse trabalho aqui de 2009. O tanto que é importante o manejo da dor aguda no pós-operatório adequado, para que ela não chegue nesse quadro aqui de dor crônica. Então, relembrando a escala analgésica da Organização Mundial de Saúde, você tem lá o primeiro degrau, a dor fraca, depois a dor moderada e depois a dor intensa. E normalmente na dor crônica, você vai subir esse degrau. Você vai começar com medicação mais fraca, moderada e intensa, e você vai calibrando isso de acordo com a resposta do paciente. E já quando você vai raciocinar em termos da dor aguda, isso daí, essa escala, ela vai ser invertida. Então, normalmente, você vai começar com analgesia mais pesada, mais intensa, e gradativamente você vai descendo os degraus, justamente para você não transformar essa dor aguda em dor crônica. Né? Eu acho que esse é um debate importante, a gente logicamente entende a situação de cada operador, de cada... Tem algum áudio junto comigo? Desculpa. O objetivo do controle eficaz e adequado da dor, então, a gente tem como objetivo melhorar a qualidade de vida do paciente, facilitar a recuperação rápida e o retorno à plena função e, no caso pós-operatório, permitir uma alta hospitalar antecipada. Você tem recomendações e diretrizes que são bastante importantes para o controle da dor, e isso daí você vai te ajudar a iniciar técnicas de analgesia multimodal, que é uma coisa que ajuda bastante no controle, até pré-operatório. Com isso, você vai usar doses menores de opioides, evitando o uso excessivo de opioides, e você tem algumas diretrizes para isso. Por exemplo, você tem essa diretriz aqui, no caso... nesse site aqui vocês podem pegar essa diretriz,
e inclusive tem coisas da ortopedia aqui, de artroplastia total de quadril e de joelho, de lesão do manguito rotador. Está quase acabando aqui. Esse aqui é um exemplo que nós temos de uma das diretrizes que tem, no caso, para a artroplastia do joelho. Então, em relação à demanda analgésica, você vai determinar de acordo com o porte cirúrgico, a topografia da cirurgia também, uma cirurgia de coluna, às vezes é diferente de joelho e de pé, e também em relação ao paciente. E aí, você vai ver, de acordo com o porte maior da cirurgia, você vai ter uma demanda maior de analgésicos, então analgésicos mais potentes, e vai precisar de técnicas elaboradas multimodais. Então, respondendo à pergunta qual o melhor analgésico, na verdade, não há um analgésico melhor, ele existe o melhor analgésico para cada situação, ou seja, você tem que individualizar as necessidades do paciente. O que é importante a gente frisar aqui, quase finalizando, as modalidades de tratamento, a por demanda, que é a convencional, não é adequada, aquela história, se você tiver dor, você toma o remédio, isso daqui não é adequada, a maneira mais adequada realmente na dor aguda, é você fazer a modalidade de tratamento ativa, ou seja, você fazer uma medicação de horário, eventualmente com medicações de resgate por parte do paciente. Então, essa medicação de horário tem uma melhor relação custo-benefício, a via intramuscular não é mais adequada, por vários aspectos, pelo desconforto, e você prestar bastante atenção em meia via do fármaco, quanto maior, melhor, né? E aquela questão de avaliar o paciente sistematicamente. Então, o analgésico ideal, ele não vai existir, a gente vai sempre buscar individualizar de acordo com o melhor para aquele paciente, mas o ideal é que ele tenha uma rápida iniciação, que tenha uma duração média de efeito boa, uma ausência de efeito teto e principalmente de efeitos adversos, todos têm, mas que você diminua esses efeitos adversos, né? E a analgesia multimodal, que é uma coisa bastante importante de entender, até para que se evite um uso exagerado dos opioides. Então, essa analgesia multimodal, por exemplo, é você combinar os opioides, que podem ser um opioide potente, por exemplo, a morfina e a metadona, ou mais fraco, como o tramadol e a codeína, e você associa com analgésicos comuns, ou anestésicos locais, ou gabapentinoides, por exemplo. Você vai ampliar a ação analgésica desses medicamentos, e com isso você evita o uso do exagerado opioide. Então, as conclusões é que todos os pacientes eles têm direito a uma adequada analgesia e o médico tem o dever de tratar dessa dor dele. Vários opioides são seguros, você tem que saber cada vez mais para você manusear com tranquilidade, e é importante ver a realidade de cada serviço. Então, assim, é muito mais importante você ter uma equipe atenta e que tenha conhecimento quando o paciente precisar, do que você ter um lugar que tem recursos muito caros, mas a equipe não é preparada para usar isso. Obrigado, desculpa, eu perdi o tempo aqui, eu não sei nem se eu extrapolei muito, eu peço desculpa se eu extrapolei. Muito bom, Sandro, obrigado aí pela aula.